Olá, gente, olha só, em casa com o Espelhatal, e hoje uma delícia que eu estou revendo um grande amigo, que já virou um grande amigo, que é o Odair Borges, um querido, né, do pessoal também que faz parte da Nicomed. E hoje nós vamos falar sobre os temas, né, o quanto que a gente vem enfrentando através da pandemia, né, o que trouxe pra gente, acarretou, na verdade, no nosso cotidiano nesses 3 anos pra cá. Seja muito bem-vindo, viu, Odair? Obrigado, Sibeli. É um prazer enorme estar com você aqui. Muito bom. Esse programa tão especial, né? Em Casa com Sibeli Atala. Bem intimista, né, Odair? Bem próprio, né? Bem relacional. E eu creio que tem tudo a ver com o tema atual, Verdade. que é falar dessa questão comportamental pós-Covid, né? Então, haverão vários pontos que a gente vai conversar aqui, né? Espero que a gente consiga falar desses 10 temas de maneira resumida, mas dando um poder de reflexão para quem estiver nos ouvindo. Com certeza. Você sabe que um dos primeiros pontos que eu acho que é importante a gente enfatizar é em relação mesmo a gente dá uma revisada em relação a crenças e valores, né? Bacana. Porque eu acho que se perdeu demais também, Sim, né, Odair? Eu acho que as pessoas hoje ficaram muito sem noção de valores mesmo, das crenças e o quanto é importante para a nossa vida. Eu queria que você começasse falando sobre Eu vou bater num ponto agora que é com questão à saúde pública. Tá. Né? A saúde pública fez muitas ações diferenciadas e de repente algo que ninguém nunca esperava é a aproximação dos necessitados para com aqueles que têm, aqueles Sim. que possuem. Né? E nós vimos várias coisas acontecendo nesse tempo. Porque o pós-Covid, muitas pessoas que estavam internadas e hospitalizadas saíram para o seu dia a dia. Sim. Ao mesmo tempo, as pessoas que não tinham contraído nenhum tipo de situação Covid ficou retraída até sentar perto de alguém, até pegar um ônibus, porque aquele tem Covid, aquele não tem, quem não tem. E de repente, uma faixa etária que estava tão esquecida foi muito acolhida, que é a terceira idade. Muito. Né? Então, os nossos idosos foram valorizados nesse tempo. Verdade. Essa crença que era só colocada lá para os mercados europeus ou para o mercado asiático foi muito produtiva aqui no Brasil e mudou esse tipo relacional com os nossos idosos. Né? Os netos passaram a ter mais tempo com os seus avós, né? Os filhos começaram a dar mais atenção na questão da vida por conta de falar, poxa, quando é que meu pai vai, quando é que minha mãe vai, eu tenho que aproveitar agora. Né? Então esse tempo foi muito interessante por conta disso. Há um outro fator interessante no ambiente relacional das pessoas que destaca, por exemplo, o fato tão próximo da gente que é a Cracolândia. Né? As pessoas criticaram, o governo não tem solução para isso, essa é a verdade. Mas as pessoas que estavam próximas começaram a dar solução para esse ambiente chamado ignorar um fato tão real que são as pessoas jogadas na rua. Verdade. Então, esse tempo que a gente vivenciou agora foi muito bacana porque as pessoas se mobilizaram. Através de alimentos, através de roupas, muito mais do que muito antes, mais, né? muito Eu acho mais. que tocaram mais. Sabe, de repente alguns locais que eram fechados abriram seus espaços para colocar lá Verdade. uma acomodação para as pessoas pelo menos dormirem, porque nem Verdade. isso davam esse benefício para as Sim. pessoas. Eu acredito que com a bagunça que teve aí desse estado tão horrível aí do Putin, da Rússia, né, contra a Ucrânia, sensibilizou não só as pessoas que estão aqui conectadas ao Brasil, que tem muita vivência com ucranianos, mas o mundo inteiro se postou em defender algo que era necessário, ele se colocando no lugar. Né? Sim. E que fez não as tinha. pessoas, né? É verdade. Fez as pessoas colocarem a cabecinha e se pôr no lugar do outro. Exatamente. Que eu acho que você falou num ponto também que eu acho muito interessante, é você se pôr no lugar do outro. As pessoas estavam muito egoístas, né? Muito. Ao ponto de ver só o seu mundinho, se eu tenho pra mim tá ótimo, pra você eu não sei, mas pra mim Sim. tendo tá tudo certo, né? É isso mesmo. Escuta, antes da gente continuar, eu gostaria de servir você um suquinho. Oh, Tem suco prazer. de uva e suco de pêssego. Eu vou no de uva. De uva? Pra gente brindar nosso reencontro, né? Verdade. Também. Porque a gente começa a falar feito dois doidos aqui e a gente... E olha o que a gente fala. E vai dando sede na boca da gente, como assim? Essa foi boa. Vamos dar uma brindadinha aqui, vamos lá. Vamos lá. Da nossa saúde, Saúde. da nossa amizade, Com certeza. ao sucesso, ao seu trabalho. A você também. A todos nós também que estamos assistindo A também. você que Saúde está a aí todos. presente no dia a dia com a gente. É isso mesmo, viva, né? Viva. Agora sim, já adoçamos a nossa boca. Inclusive, meu bem, esse suco aqui é suco Del Valle sem Del açúcar, Valle. viu?
Ó, é importante a Delvase saber que sempre tem uma divulgação dela. Eu tô divulgando toda semana aqui, porque olha, é muito bom, eu tô achando uma delícia o suco, porque assim, eu sou muito assim, o suco, eu adoro um suco natural. Eu adoro Eu suco também natural, prefiro. né? Mas você sabe que esse aí com sem açúcar eu achei muito mais próximo. E outra coisa que eu faço também, eu coloco um pouquinho mais de água para não ficar tão E concentrado. você foi bem feliz, porque esses dois sucos são os mais, assim, especiais Naturais, né? Eu acho. Bem próximos. da produção deles. Deles, né? Eu também acho. Muito Acho bom. também. Mas então, e aí, voltando à história dos 10 itens que você acha que são fundamentais Então, da gente poder refletir, né? Só completando esse item, daqui a pouco a gente vai passar para o próximo aí, nós percebemos que as pessoas moradoras de bairros começaram a se unir por questões muito básicas que ninguém dava interesse. Por exemplo, assalto de moto, por exemplo, interferência da pessoa na rua querendo roubar celular. Hoje todo mundo se une, se vê alguém fazendo alguma coisa contrária, vai pra cima dos camaradas. Verdade. Teve um evento cultural agora, uns engraçadinhos quis fazer graça lá, a população foi pra cima dos camaradas. O pessoal que estava no palco chamou a atenção da polícia, ei, presta atenção aí. Olha só. Então, essas coisas deram uma mudança absurda na relação das pessoas. De um proteger o outro, de um se colocar no lugar do outro, exatamente. E assim, essa sensibilidade tocou mais as pessoas, né? Sim. Eu acho que as pessoas estão mais sensíveis. Eu acredito que muita gente mudou. Teve muita gente que também não mudou, né, tem muita gente que do seu lugar. Exatamente. Tá lá no seu quadradinho. Eu acho que quem não é do bem, continuou sendo não do bem. É a geração E. Né? Muita gente fala da geração Z, é a geração E. A geração E existe ainda. É verdade. É a geração egoísta. É bem isso. É bem isso. Essa geração é terrível. É verdade. Eu acho que é um dos piores que tem. Dos piores. Está em todo século, em todo tempo. É uma praga que corre o mundo. É verdade. E olha, é assustador. Difícil mudanças, né? Difícil. Essa daí é difícil. Mas o egoísmo, ele vem muitas vezes, né, Odair, por uma questão muito mais pelo ego da pessoa, né, de querer sempre ter e não ser. Porque as pessoas quando passam a mudar o seu comportamento na forma de se ver, de se enxergar, reconhecer seus erros e saber que nem sempre você vai ser o primeiro da janelinha. Verdade. Né? As coisas são mutáveis, a gente muda, não adianta, a coisa é cíclica, né? Não tem como. Então, as pessoas e é uma geração que ela foi tratada dentro da sua casa. Sim. Quem cuida continua a cuidar. Se você quiser comer alguma coisinha, quem não cuida, ainda não aprendeu o que é cuidar. Sim. Entende? A crise ela é existencial dentro do ambiente familiar. A gente percebe as crianças hoje cuidando, sabe? Se dando pelo outro, se preocupando pelo outro. Então, amadureceu a vivência relacional e esse comportamental tem trazido um novo tempo nesse ambiente. A gente fala tanta coisa ruim, mas a gente percebe, começa a observar a criança, o adolescente a melhorar esse tipo de convívio. Mas o que eu acho assim, que também acredito que as crianças também, de muitas famílias, começaram também a fazer serviço de casa. Fato. Recolhem lixo do banheiro, lixo da cozinha, começaram a dar, os pais começaram a dar ordens para esses seus filhos em relação à responsabilidade, coisa que antes não tinha. Fato. Porque saía pra rua e ficava lá à mercê, na mão de não sei o da avó, não sei o quê, que faz só paparica. Exatamente. Não é? E que as pessoas E esquecem. detalhe, né? Ele sair pra escola, voltar, tá tudo arrumado. Uma delícia, né? Uma coisa. Todo mundo ele quer. acordar, sair pra sala, ter que estudar e voltar pro quarto, tá tudo desarrumado. Exatamente. A coisa começa a cheirar mal, né? Não, Então... e mesmo porque começa a comer mais, porque fica a pessoa fica mais ansiosa. Exatamente. E ela desconta muitas vezes na comida. Então aí começa aquele fuá todo na casa. Quer dizer, que a mãe também vai falar, escuta, até um certo ponto, agora vamos começar a botar ordem na é casa. Bacana, né, que essas crenças que nós estamos falando agora, elas vieram com, sabe, com uma forte ação de transformação. Sim. É isso. Sim, e a crença também muitas vezes não importa qual a sua crença. Eu acho que a crença tem que existir dentro de uma família. Sim. É fundamental que você creia, que você realmente tenha fé, que você tenha esperança, que você pense em fazer um ato de ajudar, de amor ao próximo. Eu acho que quem tem isso dentro de um cotidiano, dentro de um berço familiar, eu acho que a vida segue de uma forma muito mais leve, Verdade, eu acho. Verdade. Entre perdas e conquistas, né? É verdade.
Agora, Odair, fala pra gente um pouquinho sobre a ideia de menos é mais. De que forma que você enxerga isso, menos é mais? Porque eu sei enxergar muito bem em termos de roupa também, que o menos é mais na roupa também é fundamental. Agora, na nossa vida, no nosso cotidiano, como é que você enxerga? É interessante quando você fala de menos e mais, você olha a existência da economia, nesse mercado financeiro. Sim. Essa vivência necessária Louca, né? de sobrevivência. Né? Ah, por quê? Bom, com a pandemia teve um monte de gente desempregada. Sim. Né? Com a pandemia houve assim, um excesso de abuso de aumentar setores que prejudicou, no caso, o público de baixa renda. Uhum. Já era baixa renda, agora ficou de mais baixa renda. Uhum. E aí a gente vê uma coisa interessante, é o sistema de sobrevivência, de saber agora o que é bom, o que não é bom. Sim. Como eu faço agora para poder sobreviver por conta de que amanhã eu tenho que estar vivo, para poder continuar andando vivo. Uhum. Então, eu vejo algumas cenas no supermercado que eu me divirto muito. Ah, então fala. Por exemplo, você vai lá e entra na fila da carne. Ah, sim, já até imagino o que você vai falar. Você olha assim para a carne. Você fala, ai, como você é bom. Ai, como era bom se eu pudesse te comprar, né? Então, aí você olha para a carne e você fala, nossa, R$39,90 um quilo de carne. Aí de repente essa mesma pessoa ela sai da fila discretamente. Isso a gente observa, pode ver, dá uma olhada no supermercado. Aí sai discretamente da fila assim e vai na fila do ovo. Aí pega uma 3 cartelas de ovo. E aí ele cria. Sim, sabe? Vai fazer omelete, ovo mexido, vai botar espinafre, vai botar legumes. De E até os legumes também estão caros. legumes, tá muito A caro. minha coisa tá complicada e os cereais que não vão ficar só no ovo. Salada de ovo, aí bola lá uns bolinhos de arroz com ovo, enfim. Ele cria um banquete de ovos sobre a mesa. Sim. E aí a criançada chega em casa e ela assim... Outra vez? Ô mãe, cadê a carne? Ela pum. Ela falou, nossa mãe, tá bonito o nosso banquete. Porque é um nutriente muito produtivo para o ser humano. Sim. Então quem não queria ser aquele camarada que é vegetariano ou vegano, Passou a ser. ou nutra, que Forçosamente, todo mundo virou assim, passou a ser hoje né, alguém que disputa esse mercado. Sim. E aí uma crescente dos ovos, né? Sim, Esse com certeza. Aí o ovo subiu. Muito. Né? Então assim, essa questão do mais e menos não é só a questão do dinheiro ou a falta do dinheiro. Entendi. Mas o consumidor vai começar agora a ditar esse caminho do mais e menos. Né? Sim. Então eu creio que existe um desafio atual para o mercado financeiro que está conectado a governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele da União, de entender assim, a importância de analisar esse mais e menos para poder favorecer a necessidade de quem não tem. Sim. Porque fica muito fácil você... Pra quem tem, né? Porque para quem tem não tem problema. Não tem, bem. Ele vai continuar comprando carne. Sim. Você entendeu? E quando ele também não quiser a carne, ele vai comer o legume que ele quiser, o peixe que ele quiser, o que ele quiser. Sabe, ele segue Não a rota. afeta. A rota dele é a mesma e se conserva na mesma. Agora, Sim. para quem necessita do dia a dia para se alimentar, que R$10 para ele é o mais e menos, e pesa no bolso porque ele não cuida só de um, mas ele cuida de uma família, entende? Coloca a fazer uma reflexão diferenciada quanto a esse tempo atual de pós-pandemia. Eu acredito que essa relação de consumo, né, reforça mais ainda o que está se acontecendo. Né? E como é que funciona esse está se acontecendo? Eu começo a não olhar só o meu ambiente aqui da minha cidade. Eu começo a olhar a situação externa por conta de uma crise relacional de governo. Uhum. E aí, por conta de discussões externas, sobrecarrega nós aqui que não temos nada a ver com a história. Com certeza. Entende? E de repente, o que o governo vai estar fazendo para facilitar essa compra que tinha lá fora, por conta de lastro, negócios e planejamento financeiro de importação e exportação, aonde ele estabiliza o ambiente dele de mercado situacional, presencial, que está no seu espaço chamado bairro, cidade e estado. Entende? Então assim, são detalhes interessantes porque a gente fala muito de economia, mas não discute quais são as coisas mais importantes a serem tratadas nesse tempo para que haja um crescimento natural do país. Né? Eu me lembro de alguns pontos interessantes, olhando para a história financeira do mundo. Por exemplo, a Coreia do Sul.
ela entrou numa situação tão grave por causa da guerra, que quando ela chegou ao estado final de sobrevivência, porque ela se tornou autônoma, ela não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada, não tinha o que comer, não tinha empresas. Tem que recomeçar. Tinha que recomeçar, entende? E há uma história muito bacana chegou no fundo do túnel mesmo, nessa né? história, que é onde aparece lá a Samsung, onde aparece as grandes empresas que estão hoje, e por conta de uma grande ideia que um camarada teve e foi conversar com o mercado externo, entendeu? Hoje a Coreia do Sul é um dos maiores verdade. produtores de café e um dos maiores produtores de transporte e de exportação por navegação. Né? Você vê como é que o mundo dá volta, né? Como a gente percebe que as pessoas, que a gente, hoje é o que eu falo, hoje você pode estar lá em cima, mas está lá embaixo, mas o importante é saber recomeçar. Exatamente. Não importa quem, quando, onde, que empresa, é difícil, mas a gente não pode se deixar, né? Se deixar bater ao ponto de entrar numa depressão, enfim. Exatamente, a gente fala do Japão. O Japão teve um caos aí que, ia demorar quanto tempo para retornar ao mercado? Verdade. Em menos de um ano estão totalmente reorganizados. É impressionante. Sem deixar prejudicar o mais necessitado. Sim. Porque quem tem dinheiro já tem dinheiro. Mas é estratégia, né? Tipo, é saber conduzir. Estados Unidos, ser depressão de organizado. 30, o problema que viveu em 30, os suicídios que aconteceram pela questão financeira, hoje é uma potência financeira. Verdade. Então o Brasil precisa acordar nesse tempo aqui e entender o que esse cidadão, que é inteligente, que é o verdadeiro brasileiro, Sim. que sabe administrar o mais, entendeu? O mais, o mais, o menos para ser mais. Exatamente. Ou vice-versa, né? É isso aí. Essa preocupação que a gente tem que ter. Eu achei muito legal a colocação que você fez e até os exemplos dados, né? Agora, como definir a reconfiguração do espaço do comércio? Legal. Na sua cabeça. Falta um minutinho para a gente concluir, então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos deixar essa pergunta no ar. Se você puder falar, se você quiser falar para a gente poder finalizar esse nosso primeiro bloco, algumas coisas em relação à rede social sua, se você quiser deixar, da empresa. Bacana. Nós estamos hoje tendo uma ação muito específica. A Kenko BR é uma parceira direta da Nipomed Saúde. E nós temos lá o nosso espaço de atendimento, né, que é o site. O e-mail que você pode nos contactar para falar sobre saúde, né, e de uma forma muito prática e produtiva, num sistema que é um sistema diferenciado daquilo que existe no mercado hoje para atender você e as suas necessidades. É isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o Odair Borges.